Boa tarde, minha gente. 16/10/2022, domingão aqui em São Paulo, no Brasil inteiro. Confesso que não é um bom dia para gravar nada, mas aquela iniciativa do deputado Janones, aquele rapaz lá de Minas Gerais, e mais digamos assim, a sacanagem do PT com relação àquela postagem obriga a gente enfim, né? Abandonar um pouco a tranquilidade do domingo para poder estar refletindo com vocês a respeito disso, né? Então, para não falar daquele assunto diretamente, né? Para falar dos nossos adversários, né? Eu queria dizer o seguinte, em primeiro lugar, né? Que a gente poderia estar mexendo diversas questões relativas aí ao nosso adversário, né? A gente poderia, por exemplo, estar falando disso aqui, né? Acho que isso aqui é bastante sintomático do caráter da pessoa com quem a gente está lidando nesse país, né? Isso é uma reportagem, uma entrevista na revista Playboy de uns 30 anos atrás, né? Onde ele dizia: no meu tempo de menino a sacanagem era muito maior do que hoje. O moleque naquele tempo, com 12 anos, já tinha experiência sexual com animais. O mundo era mais livre. Ou seja, na visão desse canalha, o mundo livre significa você poder fazer sexo com animais, né? Esse é o tipo de gente que a gente está lidando. Poderíamos falar disso aqui, né? Dele hoje em dia, né? Parece que tem uma lógica, né? Tem uma lógica muito concreta, né? Entre o sujeito abjeto do passado e o sujeito abjeto de hoje, né? Foi lá essa semana, lá no Morro do Alemão, sei lá onde, foi lá no Rio de Janeiro, e se divertiu com os amigos dele, né? Ganhou, parece, até um boné, né? Cuja gíria utilizada pelo crime CPX igual a cupincha, parceiro de crime, né? Ou complexo no Rio, abreviação utilizada pelos integrantes, né? Da facção. Ou seja, ostenta com orgulho um boné que o liga justamente a uma facção criminosa. Então poderíamos falar disso também, que eu acho que é a evolução natural, como eu disse, né? Desse cidadão aqui para esse mesmo cidadão aqui. Poderíamos falar também disso aqui, né? Da devolução causada pelo governo dele na Lava Jato, devolução direta de 4,3 bilhões e ainda mais 111 milhões em renúncias voluntárias de réus, né? Ou seja, tinha mais propinas em andamento. Então a gente poderia falar disso aqui também, né? Não teria problema nenhum, seria a expressão da verdade, e enfim, né? A gente não estaria dizendo nada que vocês já não conheçam. Poderíamos falar disso aqui também, né? Da live que o presidente fez nessa madrugada, voltando lá da região norte e nordeste, falando exatamente desse evento do Janones, né? E esse que ele fala, eu até aconselho, vou colocar nos comentários, o link dessa live que o Bolsonaro fez para falar da pedofilia. Eu, em particular, assisti essa live que ele fez, foi lá naquela cidade satélite de Brasília, foi num sábado, foi durante a pandemia, né? Onde ele adentrou a residência de algumas pessoas venezuelanas e ele se espantava né, em plena pandemia, com ordens de fechamento e de isolamento social. Ele encontrava meninas, né, adolescentes, muito bem vestidas na rua, e ele se indignou com isso, né? A live foi transmitida diretamente da casa das moças, né, das meninas, da mãe das meninas e tudo mais. Né? Não houve nada, né, nada do que está sendo propalado pelo Janones, então a gente poderia falar disso também. Mas, enfim, né? Tudo isso vocês já sabem, né? Como eu disse, eu vou deixar o link dessa live no primeiro comentário. Mas eu quero falar com vocês de fato disso aqui. Talvez vocês não lembrem desse rosto, né? Talvez vocês não lembrem desse cidadão e talvez estejam pensando em votar no Lula em função das mentiras que ele conta,
né? Vamos ajeitar o sujeito mais para cá. Esse aí é o presidente da Ucrânia, o Zelensky, né? O Volodymyr Zelensky. Pois bem, a guerra Rússia-Ucrânia está em compasso de espera. Eles estão esperando o que os russos estão esperando? Eles estão esperando exatamente as eleições brasileiras e as eleições americanas em novembro. E o que isso tem a ver com a nossa decisão aqui no Brasil? Tudo indica, minha gente, né? Essa semana, malfadadamente, o presidente francês, aquele que já condecorou o Lula, já condecorou o João Willis, né, que tem boas relações com todos eles, já disse, né, em alto e bom som, né, que espera um ataque nuclear russo na Ucrânia, né, em breve. Ou seja, eles estão desejosos para que haja uma guerra nuclear nesse mundo. E aí eu quero dizer para você, principalmente para você que é pai de menino, principalmente, que é avô, que é tio, que é irmão de menino, principalmente, quando você estiver lá na urna de devassável, você não se esqueça desses cidadãos que querem botar fogo no mundo, tá ok? Sabe por quê? Basicamente porque são os nossos meninos que vão lutar essa guerra, que não é de ninguém a não ser dos ricos e milionários. Então, o Lula, o Alckmin, são pessoas ligadas diretamente a esses interesses, esses grandes interesses financeiros que estão levando o mundo à beira de um abismo nuclear. Então, se você tem amor à sua vida e principalmente amor à vida dos seus filhos, não vote nesse cara. Vote no Bolsonaro. No dia 30, não se esqueça. Vote 22, vote Bolsonaro e vote 10, vote Tarcísio. Então é isso que eu quero reiterar aqui nesse domingão, né? Tirei aí um pouco da minha paz e tranquilidade do domingo, do descanso do domingo, para falar com vocês. Um beijo a todos e até mais.